Boa noite. Em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, agradeço a sua presença, pós-graduando do CNNutro e do CENEP, nesta live exclusiva para você, com discussão de caso clínico, realizado às terças-feiras, às 19h30. É uma oportunidade para, com nossos professores renomados, acrescentar conhecimentos de nutrologia que irão auxiliar na sua prática clínica. Não deixem de participar para manter os seus conhecimentos sempre atualizados. E hoje a nossa convidada é a doutora Maria del Rosário Zariateg de Alonso, médica especialista em nutrição pela Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, Argentina, médica especialista em nutrologia pela ABRAM, CFM e CRM de Santa Catarina. Ela também é diretora do Departamento de Transtornos Alimentares da ABRAM. E o caso clínico que ela irá apresentar essa noite será bulimia nervosa no adulto com abordagem no diagnóstico. Doutora Maria del Rosário Zariateg de Alonso, é um prazer tê-la conosco e seja muito bem-vinda e pode compartilhar a sua tela. Muito obrigada a todos. O convite da ABRAM e a adorável coordenação da doutora Márcia de Castro Sebastián. Bom, vamos então com nossa aula do caso clínico de bulimia nervosa com relação à abordagem no diagnóstico. É um caso clínico com uma paciente feminina, 31 anos, casada, doutoranda de farmacologia, natural de Florianópolis, Santa Catarina. E ela foi encaminhada para tratamento nutrológico da bulimia nervosa. Isso foi em novembro de 2009. E vamos a precisar prestar atenção na data. Era novembro de 2009. Ela refere vômitos e perda de peso com piora nos últimos 2 meses. E uma ansiedade que atrapalhava muito durante as consultas, associada com múltiplos eventos de vida negativo e um alto nível de estresse emocional. A seguir, vamos a ver os antecedentes familiares. O pai, ginecologista, esportista, corria 6 quilômetros por dia, falece de leucemia em 1 mês. A mãe, as tias, com depressão, com hipotireoidismo, e a mãe tentando suicídio, no mesmo dia que falece o pai. Isso foi em maio do ano anterior, 2008. E tinha ficado 3 meses internada em hospital psiquiátrico. Além de tudo isso, o marido briga com ela, muitas brigas, e sai de casa com o filho. Dentro desse contexto, ela está vindo já com um diagnóstico de bulimia nervosa e já com tratamento psicológico e psiquiátrico. E ela nos refere que existe, devido a esses vômitos que ela refere na primeira consulta, um comprometimento, tanto familiar como social, como profissional,
devido aos vômitos. Então, precisamos perguntar quando começou este quadro, quando foi a primeira vez que teve um problema. E ela começa narrando de uma dor no peito, uma dor retroesternal, que começou em dezembro de 2008, nesse mesmo ano que tinha falecido o pai. Ela vai com cardiologista, ele faz exames, estudos e observa que está tudo ok, não tem problema cardiológico. Ela começa com uma psicóloga, com terapia por problemas conjugais, 4 separações, e ela começa em janeiro de 2009. Ela vai com um cirurgião plástico, lembram, com essa dor retroesternal, lembrando que ela tinha colocado próteses mamárias no ano anterior. E ela, então, tenta ver se existe problema com essas próteses. O cirurgião plástico observa que está tudo certo e ele interpreta, não será refluxo, encaminhando para gastroenterologista. Desta forma, ela começa com gastroenterologista número 1 no mês de junho de 2009. Faz ultrassonografia abdominal normal, endoscopia digestiva alta, aparece gastrite enantematosa, Helicobacter pylori negativo e um tratamento com omeprazol e digesam. E ele diagnostica bulimia nervosa e encaminha para psiquiatra. Ela vai para um outro gastroenterologista porque não tinha ficado satisfeita com o diagnóstico. Este gastroenterologista número 2, em setembro já de 2009, diagnostica como bulimia nervosa e encaminha para psiquiatra. Ela vai para o psiquiatra que diagnostica bulimia nervosa, começa a tomar citalopram 20 miligramas ao dia. Ela, não obstante, não satisfeita, vai para um clínico geral em outubro de 2009, que solicita exames laboratoriais, radiografia de tórax normal. E, por último, em novembro, já vai para um homeópata, que diagnostica energia desequilibrada e dá para ela um cartão magnético para ela utilizar para essa energia desequilibrada. Quando interrogamos como nutrólogos, vemos que da parte do apetite, na parte digestiva, ela não apresenta anorexia e esses vômitos são espontâneos. Ela não apresenta náuseas, só que os familiares, todos eles, interpretam como forçados. E ela comenta que quando está ansiosa após as refeições e várias vezes à noite, e começou a ter uma vez durante o mês, até de 1 a 10 vezes no mesmo dia. E ela comenta também de uma disfagia ocasional com um engasgo para alguns alimentos como camarão, como carne. E no neuropsíquico também comenta que às vezes ela tem enxaqueca que só alivia vomitando e uma excessiva preocupação com imagem corporal tem características de perfeição. Hábito intestinal sem particularidades e gênito-urinário, menstruações normais. Na anamnese alimentar, sempre perguntamos como é que está agora e comparamos como era antes. Atualmente, ela está comendo no de jejum um pão doce com margarina e café, no lanche suco, bolacha, bolo, no almoço canja, bolacha, chocolate, no lanche da tarde chocolate, caldo de cana, água de coco, cocada, no jantar só uma fruta. Muitos alimentos ela precisava que fossem bem macios. Anteriormente, ela comenta que comia normal, comia em todos os horários, isso era antes da morte do pai que tinha abalado muito. E um detalhe, não jantava às vezes para não engordar. Na anamnese alimentar, lembrando na bulimia nervosa que aparecem episódios compulsivos. Então, perguntamos, você tem episódios compulsivos? Come uma quantidade grande de comida em menos de 2 horas? Apresenta culpa, apresenta raiva,
compensa com vômitos, laxantes, diuréticos, jejum, atividade física? Ela comenta que não, nem agora, nem anteriormente. Alergia a algum alimento, por exemplo, leite, trigo, glúten, camarão? Também não. E não excluía alimentos, come em restaurante, álcool, vinho, só uma taça, e na TPM sempre, uma semana antes, come chocolate. E de atividade física, faz musculação 3 vezes por semana e ginástica, começou a fazer há uma semana. Ela gosta muito de fazer atividade física. No exame físico, vemos que uma paciente alta, mede 1,79 m e está pesando 63 kg, o IMC de 19,7. Porcentagem de gordura corporal, 18,6, circunferência braquial 24, pressão arterial, frequência cardíaca, aparato cardiovascular, respiratório, digestivo sem particularidades, e os membros sem edema, aparece deprimida. Perguntas. Vamos então com nossas perguntas. A perda de peso da nossa paciente é importante? Então, vamos a precisar ver a classificação do estado nutricional do adulto segundo o IMC. E vemos que ela está na faixa de peso normal. Eu coloquei na cor vermelha para destacar. Ela estava de peso normal. Agora, temos uns indicadores que são muito importantes para os nutrólogos, com relação à evolução do peso, com relação à perda de peso também. E existe a importância de saber qual foi o peso máximo da paciente, qual o peso mínimo, fazer uma curva. E dentro da porcentagem de peso ideal, vamos a colocar, vemos aqui, acima, peso atual dividido peso ideal por 100. Isso dá uma desnutrição leve entre 80 e 89, moderada 70 a 79, desnutrição grave menor de 70. E existe também um outro indicador, porcentagem de perda de peso, que seria já com o peso habitual, menos atual dividido habitual por 100. Então, vamos a colocar neste slide os pesos que ela refere. Ela chegou a pesar de máximo um peso de 78 quilogramas, o mínimo que era quando chega na consulta, mas podemos observar que o habitual não era 63, o habitual era 72. Quando fazemos esse primeiro indicador, vamos a observar que no caso da nossa paciente, se usamos o peso ideal, que na tabela seria de 68, ela vai estar com uma porcentagem de peso ideal de 92, ou seja, normal. Quando colocamos o habitual, já começa a dar uma alteração. De 72, vai para 87,5. Na faixa, daria aqui, desnutrição leve. Agora, observando no próximo indicador, este é muito importante. E neste caso, vamos a colocar o peso habitual de 72 menos 63, que é o atual, dividido 72. E vai dar esta porcentagem de 12,5, que seria muito importante quando colocamos nesta tabela de perda de peso, que se uma pessoa perde em 6 meses uma perda de peso maior de 10%, é um caso grave. Então, desta forma, apesar que, lembram, parecia normal, parecia como se não tinha problema, neste caso, ela está com uma perda de peso grave. Exames laboratoriais que tinha feito, lembram? Com esse médico clínico, e quando solicitamos, vemos que não aparecem alterações, porém, aonde estamos colocando o asterisco, hematócrito de 38, posteriormente ele foi muito alterado. A glicemia de 82, a ferritina de 37, ela tinha colesterol LDL de 159, lembrando que estava comendo muito chocolate,
que ela conseguia ir saboreando e derretendo na boca. A tireoide estava normal, potássio, sódio, magnésio, a amilase estava normal e a albumina também. Posteriormente, ela se deteriora muito. Parcial de urina e resto de exames laboratoriais sem particularidades. Perguntas: qual será o transtorno alimentar? Será uma bulimia nervosa? Será uma anorexia nervosa? Lembrando os critérios diagnósticos do DSM-5. Ela precisaria ter episódios recorrentes de compulsão alimentar e teria que ter comportamentos compensatórios inapropriados para impedir o ganho de peso, como vômitos, só que os vômitos teriam que ser autoinduzidos, ou uso de laxantes, diuréticos, medicamentos, jejum, exercícios em excesso, e esses episódios, tanto de compulsão alimentar como de compensação, teriam que ocorrer, em média, no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. Neste caso, a autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e peso corporal, muito importante o transtorno de imagem corporal, e por último, que a perturbação não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. Aqui, lembrando o episódio de compulsão alimentar, é uma pessoa que come em menos de 2 horas uma quantidade de alimentos muito grande e sente falta de controle sobre o que acabou de ingerir. Na bulimia nervosa também temos gravidade. Leve, entre 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana, moderado 4 a 7, grave 8 a 13 e extremo 14 ou mais desses comportamentos inapropriados por semana. Tudo bem, bulimia nervosa. Agora, anorexia nervosa. Na anorexia nervosa, no DSM-5, precisamos ter uma restrição de ingesta calórica, um peso significativamente baixo, um medo de ganhar peso e uma perturbação também com relação ao próprio peso ou à forma corporal como são vivenciados. E existem 2 subtipos, o restritivo com dieta, jejum, exercício físico, e o tipo compulsão purgativa, vômitos, só que os vômitos são autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos, enemas, durante 3 meses. E a menorreia, que no DSM-4 existia, foi excluída. Por outro lado, a severidade, em leve, com um índice de massa corporal maior ou igual a 17, moderado 16 a 16,9, severo 15 a 15,9 e extremo menor de 15. Por outro lado, poderíamos pensar que ela poderia estar, lembram, com uma anorexia nervosa atípica ou com uma bulimia nervosa parcial dentro do DSM-5 como outro transtorno alimentar especificado. Então, temos que utilizar para nos auxiliar alguns testes psicométricos. Utilizamos o teste de atitudes alimentares com relação a EAT26 e o questionário de imagem corporal, o BSQ. No caso do questionário de imagem corporal, dá uma pontuação que é nenhuma até 80, leve 81 até 110, moderado 111 a 140 e grave maior de 140. No caso da nossa paciente, o EAT26 deu 14, lembrando que daria anormal se fosse maior de 21, e o BSQ deu 70. Ou seja, que lembram que ela se preocupava muito com a imagem, mas não era tão significativa, porque deu nesse teste um número bem baixo, ou seja, que está normal nos testes psicométricos. Então, de resposta, qual o transtorno alimentar? Bulimia nervosa com signo de interrogação, porque não fecha, anorexia nervosa não fecha, as atípicas não fecha e mesmo anteriormente bulimia nervosa não fecha. Então, precisamos pensar qual é o diagnóstico diferencial.
O diagnóstico diferencial, si pensamos na bulimia nervosa, poderia ser uma anorexia nervosa do tipo compulsão alimentar purgativa, vômitos psicogênicos, doenças do trato digestivo alto, diabetes, hipertireoidismo, algum tumor hipotalâmico, epilepsia. E no caso da anorexia nervosa, por exemplo, doenças caquetizantes como câncer ou AIDS, que a pessoa emagrece muito, infecções agudas e crônicas, tumores do sistema nervoso central, síndrome de má absorção intestinal, por exemplo, uma doença celíaca, síndrome da artéria mesentérica superior, acalásia, diabetes, hipertireoidismo e doenças psiquiátricas, depressão, esquizofrenia. Desta forma, como diagnóstico diferencial, pensamos, não será uma causa orgânica e colocamos, em primeiro lugar, doença do trato digestivo alto e, em segundo lugar, será um tumor cerebral? Seria interessante tentar ver se existe alguma relação. E de doença psiquiátrica, depressão, um transtorno de adaptação pós-traumático, lembram? Todos os eventos negativos, vômitos psicogênicos ou um transtorno conversivo. Bom, sempre lembrando que precisamos identificar o risco, tanto seja um paciente com anorexia nervosa, ou com bulimia nervosa, ou com outro transtorno alimentar, e podemos dividir em alto risco com internação e tratamento urgente ou moderado e baixo risco com um tratamento ambulatorial. Neste caso da nossa paciente, decidimos por um tratamento ambulatorial, porém consultar com gastroenterologista e neurologista, apesar que a família falava que ela tinha bulimia nervosa. Qual o tratamento nutrológico? Mais uma outra pergunta. Lembrando que tratamento de transtornos alimentares, ele precisa ser bem abrangente. Médico, tratar comorbidades clínicas e psiquiátricas, às vezes hospitalização. Lembrando que nossa paciente já estava em tratamento com psiquiatra, com citalopram, 20 miligramas por dia. Psicológico, os transtornos alimentares, principalmente terapia cognitivo-comportamental. Nossa paciente estava justo em terapia justamente do casal. Nutrológico, sempre vamos utilizando um plano alimentar em forma individual, adequado, que vai depender do grau e momento evolutivo do transtorno alimentar. E sempre fazendo uma suplementação, adequação, terapia nutrológica comportamental. A etiologia multifatorial obriga sempre a uma abordagem integral de tratamento com enfoque interdisciplinar e sempre conversar com a família. Neste caso, nesta paciente, era com o marido que conversávamos. Agora, neste caso, o tratamento nutrológico precisou de uma adaptação nossa, com características físicas. A consistência precisava estar líquida ou pastosa, já como a nossa paciente estava tentando fazer. O volume gramo-caloria tinha que ser menor que 1, não era para comer um volume grande de alimentos como fazemos no obeso, que colocamos muita salada, muitos vegetais, para ter um volume gramo-caloria diferente. A densidade calórica maior a 1,3, fracionar em 6 a 8 vezes, e o que foi fundamental no tratamento nutrológico foi a suplementação nutrológica oral pela disfagia. Utilizamos uma suplementação hipercalórica, hiperproteica, normolipídica. Nesse caso, nossa paciente se deu muito bem com o Nutren 2.0, de sabor baunilha, que era agradável para nossa paciente, e lembrando que eram 400 quilocalorias em 200 gramas. E ela começou a utilizar desde menos de 1 a 2 por dia, até, como vamos a ver posteriormente, chegou a tomar 6 em um dia. E sempre precisamos ir adequando tanto vitaminas como minerais, como alimentos, durante nosso tratamento e durante a evolução da paciente. Então, lembram que nossa paciente tinha vindo em novembro? Vemos que já em dezembro, em dia 23 e 26 de dezembro, pegou justo o Natal,
ela precisou ir para um pronto atendimento, recebeu soro glicosado, vitamina B6 e placebo. Ela, então, lembram que tínhamos encaminhado para gastroenterologista. Gastroenterologista número 3, dia 26 de janeiro de 2010. Ele comenta, nunca vi um quadro assim, solicitou anticorpos anti-endomício, IgA, e anticorpos anti-transglutaminase, e solicitou uma nova endoscopia digestiva alta. Lembram que tínhamos pedido para consultar um neurologista? Bom, ela foi no dia 27 de janeiro de 2010. Esse neurologista não solicitou nenhum exame, diagnosticou anorexia nervosa e trocou a medicação para paroxetina, primeiro em 10 e depois para 20 miligramas. Exames laboratoriais, já estamos em janeiro do ano seguinte, e o hematócrito, a ferritina, a albumina começam a piorar. Os vômitos, que ela relatava como vômitos, começam a piorar, aparecem 15 por dia. E no dia 12 de fevereiro de 2010, pelo convênio médico, ela consegue agendar a endoscopia digestiva alta. Nós solicitamos para a médica, quando está fazendo esse exame, que ela tente observar para ver se não existe algo diferente do exame anterior. E ela, sim, nos informa que existem restos da alimentação anterior. E ela observa a calásia docárdia, dia 19 de fevereiro, faz biópsia de intestino delgado, na segunda porção duodenal, sem particularidades, e fazem biópsia de esôfago, dando candidíase. Caminho para o diagnóstico. Ela vai para o gastroenterologista número 4, que era mais especializado neste tipo de patologias. Observamos aí que já estamos em março. Ele solicita uma seriografia digital do esôfago gastroduodenal e ele faz no dia 6/4, já em abril, e manometria esofágica. Aparece essa disfunção motora de todo o estômago, predominando a hipotonia com aumento do esôfago, a acalásia, aparecendo, essa é a imagem da nossa paciente, justamente nesse exame, o megaesôfago, e esse estudo da manometria esofágica é o padrão, exame padrão ouro para diagnóstico de acalásia de esôfago. E aparece nesta imagem o estreitamento distal do esôfago acalásico em bico de ave. Como não aparece muito nesta imagem, eu coloquei neste próximo slide, são duas imagens que são da internet, que se dá para ver mais esse estreitamento distal do esôfago acalásico em bico de ave, que é uma característica muito importante justamente nessa radiografia esofágica varitada. A evolução da nossa paciente, então, ela faz, como a acalásia é muito mais frequente para Chagas, foi feito os anticorpos e deu negativo para o Trypanosoma cruzi. Então, foi colocado o diagnóstico de acalásia idiopática. Ela vai para gastroenterologista número 5, porque este seria aquele que vai fazer a cirurgia. Para dia 8/4, e ele indica cirurgia com miotomia e fundoplicatura para o dia 21 de abril. Isso pelo convênio. Observa na distância do dia 8 para dia 21. E então, o que acontece? Imaginem, ela começa a piorar porque realmente estava com um estado muito delicado e aparecem 30 vômitos por dia. E precisa realizar uma cirurgia de urgência, não consegue chegar ao dia 21. Ela é marcada para dia 14 de abril de 2010. E ela faz uma obstrução total para sólidos e líquidos durante 5 dias, isso no Hospital de Caridade de Florianópolis, e precisa de alimentação parenteral. Ela chega a pesar 58 quilogramas,
na saída do hospital, perdendo 14 quilogramas de perda de peso. E, inclusive, após a cirurgia, aparece uma complicação. Isso acontece no dia 19 de abril, que ela começa a sentir como que tem uma hérnia, como um bulto, começa a vomitar, dor no esôfago, disfagia, fala com o médico, esse gastroenterologista número 5, e ele fala que é psicológico nas 6 consultas posteriores. Ela chega a pesar 63 quilos e no dia 24 de maio, ela comenta, estourou a hérnia. E não era uma hérnia, era um abscesso. Ela realiza uma nova seriografia e aparece uma esôfago cardiomiotomia incompleta e o espasmo do píloro em junho de 2010. Ela precisa ir para a gastroenterologista número 6, que ele utiliza de balões, o primeiro em junho, o segundo em julho, e são dedicados a romper músculos para evitar a cirurgia. Isso é feito com videoendoscopia digestiva alta e uma dilatação pneumática do esôfago distal e do píloro. Ela teve alguns vômitos, 1 a 3, dor no esôfago e uma disfagia, e foi até pensado que talvez poderia ter precisado de uma nova cirurgia, porém, com esses balões, ela não precisou fazer. Nessa videoendoscopia de junho, essa poderíamos observar que são as imagens da nossa imagem da paciente, e vemos aqui a dilatação que foi feita, e vemos que já terminando, após 1 ano e 4 meses do diagnóstico de acalásia idiopática e do tratamento cirúrgico, nutrológico e dos balões para dilatação, recupera um peso de 69 quilogramas, retoma as atividades cotidianas, seu estilo de vida saudável. Hoje se encontra bem-sucedida profissionalmente, se separou do marido, formou um outro relacionamento. E em dezembro do ano passado, ela nos encaminhou uma linda mensagem, desejando-nos Feliz Natal, muito obrigada. Olha que foram mais de 10 médicos especialistas. Hoje tenho um novo casamento feliz, um bom emprego, uma história de vida. Temos feito no International Journal of Nutrology o relato de caso, e aqui na acalásia, o último dos nossos slides, explicando que é muito rara dentro da epidemiologia, a incidência anual da acalásia 1 em 100.000 e prevalência 10 em 100.000. No Brasil, como falávamos, principalmente chagásica em 80%, 20% idiopática, pode ocorrer tanto em homem como mulher, entre 25 a 60, a etiologia autoimune, viral, neurodegenerativa. E observem aqui o mais importante de nossa apresentação. A disfagia como sintoma é a mais frequente, porém a regurgitação, que era o que nossa paciente tinha, e é perigoso porque na posição supina, de noite pode dar aspiração e pneumonia. E a dor retroesternal, lembram quando foi para o cardiologista? Era o que nossa paciente tinha. Tinha também alguns movimentos estereotácticos, comer devagar, e o diagnóstico é feito por seriografia, manometria esofágica e endoscopia para exclusão de malignidade, evolução crônica só paliativa. E o tratamento é feito com toxina botulina endoscópica ou cirúrgico ou balões para dilatação pneumática do esôfago distal. Lembrando que pode evoluir para câncer. Aqui na imagem final, para que consigamos ver que esse era o local onde ela tinha a dor retroesternal. Bom, muito obrigada pela apresentação e a presença de todos vocês. Eu vou interromper o compartilhamento para passar as perguntas. Eu não sei como estou no tempo. Desculpa, doutora Márcia, acho que me passei no tempo. Muito obrigada, doutora Maria del Rosário. É um caso muito interessante, muito bonito, e a importância de se ter as características dos transtornos alimentares, né? Porque foi crucial
o diagnóstico, né, o diagnóstico diferencial da paciente, que ficou com o diagnóstico de bulimia nervosa por tanto tempo, né? Então, a dificuldade que a gente tem de fazer essa diferenciação. Então, vamos às perguntas, e queria agradecer também a participação dos nossos pós-graduandos, doutora Aline Andrade, que está sempre conosco, doutora Karine Pires, doutora Daniela Latrecchia, doutor José Ernesto, nosso grande amigo, doutor Nelson, doutor Paulo Gringe. É um prazer estar com vocês essa noite. Doutora Maria del Rosário, outra patologia poderia dar essa sintomatologia da paciente com acalásia idiopática? Então, nessa paciente até foi pensado que poderia ser uma colagenopatia, uma doença esclerodermia, e até foi solicitado e deu negativo. O FAN, fator antinúcleo, deu negativo, mas é bem interessante a pergunta, porque pode ter alguns pacientes que inclusive tenham outro tipo de patologia a nível esofágico e poderia dar esse tipo também de característica. Por exemplo, algum tumor que fosse de fora do esôfago, um tumor de dentro do esôfago. Então, é muito importante ter uma visão abrangente, não, de todas as situações. Ok, doutora Maria del Rosário, muito obrigada. Doutora Aline Andrade, obrigada por seu carinho, pelos seus elogios à brilhante exposição da doutora Maria del Rosário. A doutora Elisa Frimer pergunta: qual a principal diferença entre bulimia nervosa e anorexia com comportamento purgativo? O mais importante era a característica dos vômitos, ou seja, no caso da anorexia purgativa, anorexia nervosa purgativa, os vômitos, eles são autoinduzidos. A mesma pessoa provoca o vômito. Neste caso, o interessante era o seguinte, que ela ia dormir, nossa paciente ia dormir, e nessa posição ela conseguia acumular líquido na parte distal do esôfago. E quando ela, no dia seguinte, fazia as refeições, às vezes era um almoço junto com o marido, não? E eles começavam a discutir, ela tinha que sair correndo para ir ao banheiro para o que ela chamava de vômito. Porém, observem que não era vômito, ela não provocava o vômito, ela era espontâneo, não tinha náuseas. Por isso que era muito importante trazer este caso para diferenciar, porque para o marido eram vômitos, para os familiares eram vômitos, para ela eram vômitos, mas para nós não eram vômitos, era uma regurgitação. Ela tinha uma cialorreia muito importante e era líquido que ela tinha. E então, ela quando narrava como um vômito. Na anorexia nervosa, é ela mesmo que provoca. Ela provoca o vômito, compreendem? É bem diferente. É isso que é interessante nesse caso, né? Ouvir mesmo o que o paciente relata, para a gente poder caracterizar o diagnóstico. Aí, diante do nosso tempo, eu vou fazer uma última pergunta. Então, existem dados na literatura, como relatos de caso de acalásia em adultos e adolescentes diagnosticados como transtornos alimentares? Sim, existe mais frequente com anorexia nervosa, com perda de peso durante muitos anos. Porém, nos últimos anos, começaram a aparecer relatos de caso, por exemplo, de uma paciente que tinha 30 anos de uma bulimia nervosa e depois de 30 anos começa com acalásia. Ou, às vezes, uma jovem adolescente que começa com uma bulimia nervosa e logo, em um prazo curto, começa também com acalásia. Então, é importante ter essa visão que podem coexistir os dois transtornos. Ah, tá. Isso é interessante.
Então, agradecendo, doutora Maria del Rosário, a sua apresentação, maravilhosa professora, né? Um prazer estar com você. Agradecendo os nossos pós-graduandos que nos acompanham esta noite, lembrando que na próxima terça-feira estaremos juntos outra vez. Muito obrigada e passo para você fazer a sua despedida. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer para você que coordenou esta live, que para mim era bem difícil tentar entrar por primeira vez a fazer uma live, é minha primeira vez, então peço Foi desculpas, fantástica. peço desculpas a todos que estão escutando e queria agradecer muito o convite da Bran e toda a presença de todos os nossos queridos pós-doutorandos que participam ativamente em todos nossos trabalhos, simpósios, apresentações. Teria sido um prazer compartilhar com todos vocês esta noite. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Obrigada, doutora Maria del Rosário, um prazer. Saudades. Beijo.